Olá pessoal, bem-vindos ao canal, tudo bem? Eu espero em Deus que todos estejam bem e hoje nós iremos confeccionar aqui essa linda peça aqui para você estar colocando aí, expondo aí, né, para os seus clientes ou fazendo mais uma coleção nova aí para você, tá bom? Então eu usei o fio 6 na cor cru e rosa bebê e usei 2 fios da linha Anne na cor folha. E aí ficou com esse resultado. Estão percebendo que aqui a base tem um alto relevo aqui em espiral, um leve espiral aqui, né, em alto relevo. E aí quero que vocês observem, porque no final tem uma novidade aí para vocês escolherem, tá bom? Então fica aqui até o final do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe com os amigos, tá certo? Eu agradeço muito. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Para começar o nosso espiral em relevo, eu inicio aqui fazendo o anel mágico, que é essa volta aqui no dedo. Solto e agora eu vou vir aqui com a agulha e puxar a laçada aqui para dentro. Vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Volto com a laçada para dentro do anel mágico e aí vou fazer pontos altos aqui dentro do anel mágico. Eu vou precisar de 12 pontos altos, contando com essas primeiras correntinhas. Vou completar os meus aqui e já volto. Completando os 12, eu vou vir aqui na laçada do anel mágico e vou fechar o centro aqui do anel. E venho na terceira corrente e prendo com um baixíssimo. Agora eu vou arrumar aqui os pontos e nós vamos trabalhar a partir de agora fazendo os nossos aumentos como nas carreiras, né, que a gente faz para base circular. Só que ao invés de ser 2 pontos altos comuns em cada ponto de base, eu vou fazer um ponto alto normalmente e um ponto em relevo. E eu vou sempre começar com um ponto em relevo. Então eu vou aqui, ó, prendi com baixíssimo, alongo o fio, venho no ponto da frente e puxo essa laçada lá para trás. Agora eu volto pela frente, pego aqui as 2 alcinhas do ponto e vou fazer aqui um ponto baixo alongado e uma corrente. Nós sempre iremos começar assim, toda a carreira, certo? Esse é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu não posso fazer o ponto em relevo deste aqui agora. Eu vou encerrar a carreira fazendo ele, certo? Então, vou seguir aqui, ó. A sequência é, no ponto da frente, faz um ponto alto em relevo, entrando aqui por trás dele, puxa o fio e faço o ponto alto. Aí ele vai ficar assim. Agora eu venho fazer o meu segundo ponto neste mesmo ponto aqui que eu fiz em alto relevo. Aqui atrás dele, deixa eu só mostrar aqui, ó. Virando aqui, eu fiz ele nesse ponto aqui. E ficou as alcinhas aqui do ponto. Porque eu peguei por trás aqui do ponto, por baixo. Então ficou as alcinhas aqui e é nelas que nós iremos fazer o ponto alto comum. Então, depois que eu faço o relevo nele, eu venho atrás do mesmo ponto e faço um ponto alto normalmente aqui.
fiquei com o meu primeiro aumento. Esse aqui nós só vamos fazer no final da carreira, vamos concluir com o ponto em relevo. E esse já vai ser o ponto de trás dele. Então, para cada ponto, eu faço o primeiro ponto em relevo. Depois eu venho atrás dele e faço o ponto alto comum. Próximo ponto, ponto em relevo. Venho atrás dele e faço o ponto alto comum. E essa vai ser a sequência por toda essa volta. Eu vou fazer assim e volto aqui no finalzinho para a gente encerrar com o ponto em relevo, tá certo? Então façam aí o de vocês e a gente volta aqui. Não esqueça de fazer o ponto de trás do ponto que você trabalhou em relevo. Trabalhei todos eles. Agora eu volto aqui, ó, no ponto que eu já fiz aqui. Vou laçar a agulha e venho por baixo desse ponto aqui da base e vou fazer o meu ponto alto em relevo. E dessa vez eu não vou fazer o ponto de trás, porque este ponto aqui já é o ponto de trás dele. Nós começamos com ele, certo? Então, eu vou só prender aqui na correntinha desse primeiro ponto aqui. Finalizei assim. Agora, eu vou aumentar a laçada, vou vir no ponto da frente e vou puxar a laçada lá para trás, somente na alcinha de trás. Venho pela frente, pego as duas laçadas do ponto, faço um ponto baixo alongado e uma corrente. Nosso primeiro ponto. Aí veja que novamente ele fica em cima do ponto em relevo. Se ele está em cima do ponto em relevo, eu não posso voltar para fazer o relevo aqui neste ponto. Então, ele vai ser novamente o ponto de trás. Eu vou fazer o ponto alto em relevo no final da carreira. Agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. E no ponto em relevo, eu vou fazer novamente o ponto em relevo. Pegando por baixo dele e fazendo ponto. E toda vez que eu fizer o ponto alto em relevo, eu vou fazer o pontinho de trás dele aqui. Certo? Próximo ponto. Ponto sobre ponto. Ponto relevo. Faço o ponto em relevo. E venho atrás dele e acrescento o meu ponto alto. Certo? Novamente, ponto alto sobre ponto alto. No ponto em relevo, vou fazer o meu ponto em relevo. E venho atrás dele e faço mais um ponto alto. E vou seguir essa sequência por toda a volta, até chegar aqui para mim encerrar com vocês aqui. Então, aqui eu já fiz o meu ponto alto em relevo, fiz o ponto de trás e o seguinte. Agora, eu vou encerrar com um ponto em relevo daqui, né? Veja que eu tenho só os pontos altos normais. E agora, vou fazer o meu ponto em relevo. Fiz, o ponto de trás dele já foi feito, que foi o primeiro. Agora, eu encerro a carreira com um baixíssimo aqui nessa corrente aqui do primeiro ponto. E ficamos assim. Agora, vou seguir pro ponto seguinte. Aumento a laçada e puxo ela lá para trás, só na alcinha de trás do ponto. Volto pela frente, pego as duas laçadas
faço um ponto baixo alongado e uma corrente. Meu primeiro ponto. Veja que eu fiquei aqui, ó, no ponto anterior ao relevo. Então, eu laço a agulha e venho fazer o meu ponto alto em relevo sobre o da base, o ponto de trás dele e ponto alto sobre ponto alto. Veja que eu tenho 2 pontos altos aqui. Vou fazer um para cada um. Finalizei aqui, agora eu começo no relevo novamente. Relevo sobre relevo, ponto alto no mesmo ponto do relevo, atrás, e ponto alto sobre ponto alto. Essa vai ser a sequência dessa quarta volta aqui. Relevo sobre relevo, ponto alto atrás dele e ponto alto sobre cada ponto da base. Essa sequência por toda a volta. Estamos na quarta carreira. Vou terminar as minhas e volto aqui. Então, veja, cheguei aqui no último ponto alto em relevo, vou fazer o ponto alto em relevo, vou fazer o ponto atrás dele aqui. E agora, eu venho fazer o ponto alto em cima deste ponto aqui. Laço a agulha e faço aqui o meu último ponto alto. Agora, chegamos aqui. Então, veja só que em cada um desses relevos, entre eles, eu fico com o ponto alto atrás dele e mais 2. Então, aqui, ó, o ponto alto atrás dele e mais 2 aqui. Então, eu venho prender com um ponto baixíssimo aqui neste ponto, ficando assim. Para a próxima carreira, vou aumentar a laçada. Então, aqui para a quinta carreira, nós vamos começar em cima aqui do ponto em relevo. Então, eu vou aumentar a laçada, vou puxar ela lá para trás, pegando somente a laçada de trás do ponto seguinte. Vou voltar pela frente, em cima do ponto em relevo aqui. E já vou fazer aqui o ponto que vai servir como o pontinho de trás. E toda vez que nós formos começar em cima do ponto em relevo, a gente faz desse jeito. Faz o pontinho de trás e quando encerrar a carreira que a gente faz o ponto em relevo. E a gente segue fazendo aqui, olha, ponto sobre ponto. E você vai ver que a diferença é que a gente aumenta um ponto em cada carreira. Um ponto alto simples em cada carreira, certo? Então, nesse caso aqui, ó, na carreira anterior, eu fiz o ponto de trás e 2 pontos antes do relevo. Ficamos com 3 pontos simples. E aqui nós vamos ficar com 4 pontos, certo? E o relevo no mesmo lugar. Fazemos primeiro ele e depois seguimos fazendo o ponto de trás, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos no relevo novamente, para a gente fazer relevo sobre relevo aqui, certo? Essa vai ser a sequência. E nós vamos trabalhar algumas carreiras assim. Nós vamos trabalhar dessa forma por 12 carreiras, tá certo? Nós estamos na
primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Vamos trabalhar por 12 carreiras. Quando eu terminar as minhas 12 carreiras, eu volto aqui pra gente continuar. Finalizei as 12 carreiras aqui. E eu prendo com baixíssimo. E vou para a carreira de número 13. A carreira de número 13 será sem aumentos, né? Sem o pontinho de trás do ponto em relevo. Então, eu vou fazer o ponto em relevo, mas não vou acrescentar aquele pontinho lá atrás dele, certo? Então, aumento aqui a laçada e venho puxar ela lá para trás, nessa alcinha de trás do ponto. Volto pela frente e prendo aqui, puxo ela aqui para frente, faço o meu primeiro ponto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E quando chegar no ponto em relevo, eu vou também fazer o ponto em relevo nele. Assim, ó, cheguei já aqui, vou continuar fazendo relevo. Mas não vou fazer aquele pontinho lá atrás. Já vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto, que fica bem escondidinho aqui. E vou seguir aqui fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Vai chegar aqui no ponto alto em relevo, aí eu acrescento o meu ponto alto em relevo. Já estou chegando aqui, vocês estão ouvindo o barulhinho aqui do pessoal na rua. E aí, cheguei no ponto alto em relevo, faço ele novamente e sigo fazendo ponto alto para cada ponto alto. Então, é somente seguir fazendo assim, sem aumento nenhum, certo? Eu vou ficar aqui de um relevo, de um ponto alto em relevo para o outro, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Eu vou concluir toda a minha volta e venho aqui para a gente encerrar. Então, pessoal, terminou aqui toda a base com ponto baixo, com ponto baixo, sem aumento. Então, onde nós tínhamos o ponto em relevo, nós fizemos um ponto baixo, não é isso? Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer aqui um floral aqui, assim. Vejam que lindo que tá ficando. Então, nós vamos precisar dessas duas cores, tá certo? Eu vou usar aqui o fio Anne, porque eu não tenho o verde folha no fio 6, mas você pode usar e deve usar o fio 6, tá certo? Então, como é que a gente começa? Olha, gente, como tá lindo. Eu não aguento e já vou fazendo aqui para mostrar para vocês. Falta colar o botãozinho aqui, mas vejam que coisa mais linda. Vamos lá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui. Inclusive, vocês podem estar usando esse bico floral aqui em outras peças de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Como eu não aguentei e me adiantei, agora eu vou mostrar para vocês como é o começo. Como que eu comecei aqui, tá vendo? Que foi o meu começo. No ponto
baixo que fica em cima do relevo, eu vou fazer essa folhinha. Vou caminhar 5 pontos e no sexto eu vou fazer o botãozinho. Vou caminhar mais 5 e no sexto já vai ser em cima do relevo novamente, eu vou fazer a folhinha. Então, eu vou intercalando assim. Em cima de cada relevo eu vou fazer a folhinha e no meio do espiral aqui eu vou fazer um botãozinho em espiral também, certo? Então, bora lá. Com o seu fio verde, vou explicar o começo. Com o fio verde, você vai fazer a laçada. E nessa laçada, você vai vir aqui, ó, no ponto que fica em cima do ponto em relevo. Você vai começar nele assim, faz um ponto baixo e sobe 5 correntes. Prende no mesmo lugar. Sobe 7 correntes. E prende no mesmo lugar. Sobe 5 correntes. E prende no mesmo lugar. Fizemos a nossa folhinha, certo? Agora, daqui em diante, nós vamos fazer, continuando o meu aqui, onde eu deixei. Vai ser a mesma sequência, tá certo? Vou continuar daqui. Aguarde o seu aí, só um minutinho. Deixa eu desmanchar e voltar aqui pra gente continuar. Vou parar aqui. Deixa eu vir aqui no meu. Eu vou repetir aí essa sequência que você acabou de fazer aí do início. Suponhamos que aqui seja o meu início, né? E aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu vir aqui pro ponto do relevo. Vou repetir isso aí que você acabou de fazer. 5 correntinhas, prende no mesmo lugar. 7 correntinhas, prende no mesmo lugar. E 5 correntinhas, prende no mesmo lugar. Pronto, paramos aí, né? Em cima do espiral, você ficou assim. Agora, você vai caminhar 5 pontos com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Esse quinto ponto aqui, você já vai finalizar ele com o ponto, com o fio rosa, que é para você começar o seu botãozinho. Então, o que que você faz? Você desmancha metade dele, fica assim. Aí, você pega o seu fio rosa, você vai pegar o seu e já vai puxar ele aqui. Para mim, eu já vou continuando aqui com ele, mas para você que vai começar, tá aí o seu fio solto. Então, você vai colocar ele assim no seu dedo, vai segurar aqui, ó, e vai puxar a alcinha dele pra cá, certo? Aí, estando ele desse jeito aqui, já com a alcinha dentro da laçada verde, você vai vir pro sexto ponto e vai fazer com o rosa um ponto baixo e vai deixar o verde aqui porque você vai pegar ele no final aqui do botãozinho. Fez um ponto baixo rosa, sobe 10 correntinhas aqui.
volta para a segunda corrente e faz um ponto baixo. Agora, em todas as outras, você vai descer fazendo 2 para cada um. 2 nesta segunda, 2 na terceira, e vai descer fazendo 2 pontos baixos para cada corrente dessa alcinha aqui. Cheguei no último, vou fazer os últimos 2 pontos baixos aqui. Quando você acrescenta 2 pontos baixos, aí a sua alcinha já vai dando essa curva aqui do espiral. Depois, o que você vai fazer? Quando você terminar todas as peças, que é o que eu vou fazer aqui, aí você vai dar um pinguinho de cola quente e vai dobrar ela e prender. Certo? Mas vamos lá, vou deixar ela aqui para trás e vamos seguir aqui para você entender. Depois que você termina, deixa eu desenrolar o fio aqui. Depois que você termina aqui o seu botãozinho, o que você vai fazer? Vai prender no mesmo lugar com um ponto baixo. Só que esse ponto baixo vai ser finalizado com o verde, ó. Você deixa para trás o rosa e puxa o verde para finalizar, certo? Agora você vai esconder o rosa por dentro dos seus pontos verdes. Então você vai trabalhar mais 5. Você pega aqui, ó, 1 e vai conduzindo o rosa. 2, 3, 4, 5. Trabalhou aí, chegando novamente no 6º ponto, que é o ponto do relevo, para você fazer a sua folhinha novamente. Aí você vai entrar aqui no 6º ponto e vai trabalhar a folhinha. 5 correntes, prende no mesmo lugar. 7 correntes. Prende no mesmo lugar. E mais 5. Prende no mesmo lugar. Continuo com o ponto verde, fazendo mais 5 pontos aqui na sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Esse 5º ponto eu termino com o fio rosa. E deixo o verde aqui para trás, para finalizar com o botãozinho. Agora eu entro no 6º ponto, faço um ponto baixo com o rosa e subo 10 correntinhas. Agora eu volto na segunda corrente, fazendo um ponto baixo, e para as outras eu vou descer fazendo 2 pontos baixos para cada uma. Terminei aqui, agora eu vou prender com um ponto baixo no mesmo lugar, finalizando esse ponto baixo com o verde. E assim eu vou seguir escondendo o rosa novamente aqui até chegar no próximo botãozinho. Vou seguir direto até chegar ao próximo botãozinho. Então, você vai fazer aí, seguir nessa sequência por toda a sua volta, certo?
Quando chegar aqui no final, você vai finalizar da seguinte forma. Completa aqui os 5 pontos baixos aqui. E aí, você vai prender com baixíssimo aqui. Prendeu? Faz mais uma corrente para firmar aqui o ponto. E aí, você corta todos os fios, tanto o verde quanto o rosa. Puxou, travou o fio. Aí, agora, nós vamos fazer o arremate, certo? Nós vamos esconder ele aqui por entre os fios, passar uma colinha e cortar a sobra de fio, certo? Mas isso aqui eu vou deixando para depois, para me mostrar para vocês como que ficou aqui a pecinha aqui com esse bico floral. Você acha que para você já deu certo, já tá bom assim? Quer finalizar a sua peça aqui? Então, você só vai fazer os arremates e vai colar os botõezinhos, certo? Passa um pouquinho de cola aqui no ponto baixo e aí você vai prendendo ele. Eu vou deixar para fazer a minha só no final. Inclusive, eu quero que vocês comentem aqui se vocês deixariam a peça finalizada aqui ou se vocês fariam outro bico, porque é o que eu vou fazer agora. Para mim, ainda falta, né, um detalhe. E eu vou fazer aqui. Então, se vocês quiserem ver, continua aqui no vídeo, tá bom? Esse detalhe eu vou fazer com o fio cru, a mesma cor da base. Então, vejam, pra gente iniciar o bico final, eu vou fazer a minha laçada aqui e vou vir aqui nesses pontos aqui, nesses 5 pontos aqui da folhinha. Eu vou pegar qualquer um, tanto faz antes ou depois da folha. Eu vou pegar aqui no segundo ponto, tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trabalhar somente sobre 3. Eu nem vou trabalhar no primeiro e nem no último. Vou vir aqui no segundo, vou entrar somente na alcinha de trás, mas vou pegar as duas alcinhas aqui, ó. Aqui atrás tem essa primeira alcinha e tem essa segunda aqui. Eu vou pegar nas duas para ficar com um ponto mais firme. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. No próximo, novamente, vou entrar aqui nas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo. E no próximo também. Vou entrar nas duas alcinhas e vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Em cada alcinha dessa, nós vamos fazer esses 3 pontos baixos aqui. 3 em cada um. E aí, na folhinha, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E vou vir novamente aqui, ó, já no segundo ponto, para fazer o meu ponto baixo. Vou pegar aqui as duas alcinhas, gravando não fica muito fácil, porque ela fica bem presa aqui, mas você consegue. Se você estiver trabalhando com o fio 6, tiver trabalhado o verde no fio 6, você pode pegar somente a alcinha de trás mesmo, somente uma alcinha, porque o fio é mais resistente. No caso desse aqui, eu tenho que trabalhar pegando os dois, porque ele não é tão resistente assim, né? Ele é bem delicado. Mas enfim, vou fazendo aqui para você entender. Fiz os 3 e ficou a alcinha aqui atrás. Agora, novamente, faço a alcinha de 5 correntes.
e vou vir fazendo os meus pontos baixos aqui. Três pontos baixos. Alcinha de 5 correntes. E trabalho nos 3 pontos baixos daqui. E essa vai ser a sequência por toda a volta. Vou fazer os meus e aí eu retorno pra gente finalizar. Certo? Vai ficar assim, em cada florzinha uma alcinha, em cada folhinha uma alcinha. Chegando aqui no final, na última alcinha, eu vou fazer ela com 3 correntes. Vou laçar a agulha e vou fazer um ponto alto dentro desse primeiro ponto aqui. Vou vir e fazer um ponto alto. Aí eu fiquei com a minha alcinha. Vou finalizar aqui, porque eu já vou voltar aqui. Eu vejo que não ficou bem no meio, pessoal. Vou desmanchar. Mais uma correntinha, vou ficar só com 2 aqui. E vou fazer o meu ponto alto. Agora sim. Eu vou voltar aqui, fazer um ponto baixo e 2 correntes para ser o meu primeiro ponto alto. Dentro de cada argolinha, eu vou colocar 10 pontos altos. Aqui eu vou ficar com metade, vou fazer só 5 e vou finalizar com os 5 aqui. Então, eu vou fazer 5, 2, 3, 4, 5. Vou prender com ponto baixo aqui nesse segundo ponto aqui. E já volto para a laçada para fazer os meus 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prendo com ponto baixo nesse segundo ponto e vou para o próximo. E assim eu vou seguir essa sequência aqui de 10 pontos altos em cada alcinha desta aqui, tá certo? Façam aí o de vocês e a gente volta aqui no final para finalizar essa carreira. E aí, voltando para finalizar aqui, eu vou encerrar o meu último leque, completando aqui os 10 pontos altos. Então, eu já fiz 5, vou fazer mais 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou cortar o fio. Vou puxar toda a laçada para aqui. Vou vir no segundo ponto aqui, ó. Primeiro, segundo. De trás para frente aqui. Puxo o fio lá para trás. E venho no último ponto aqui. E vou puxar o fio aqui para dentro. Finalizei assim. E aí, para você já tá bom assim? Fica bom, né? Se você deixar assim. Mas eu acho que fica melhor se a gente fizer o dourado aqui na ponta. E eu já me adiantei novamente para mostrar para vocês. Mas aí, eu vou mostrar como que você começa. Depois eu retorno aqui para finalizar.
Então, você vai pegar o seu fio aí. E você vai fazer uma laçada nele. Tá aqui o seu fio. Você começa fazendo a laçada. E aí você vem em qualquer um desses pontos baixos aqui e faz um ponto baixo nele. Fez o ponto baixo, você segue por cada ponto alto do leque fazendo um baixíssimo. Entra só na laçadinha de trás, olha, da frente você deixa livre e vai fazendo ponto baixo. Quando chegar no ponto baixo que você prendeu o leque, aí você faz novamente um ponto baixo. Tá aqui ele, ó. Então, você faz um ponto baixo por cima dele e segue no ponto do leque, fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto do leque, certo? Aí, o seu leque vai ficando assim. É o que eu tô fazendo aqui, ó. Já estou aqui. Vou seguir fazendo baixíssimo por cada ponto alto. E no ponto baixo, eu vou repetir o ponto baixo por cima dele. Vou seguir toda a minha volta assim. Vou só dar uma adiantada aqui para mostrar para vocês como que eu vou finalizar aqui. Voltando para finalizar, fiz o último ponto alto. Agora, vou cortar e puxar aqui, ó. Vou aumentar a laçada. Vou vir aqui neste primeiro ponto baixo. Eu vou puxar essa laçada lá para trás. E aqui atrás, eu vou prender aqui essa laçada. Agora, é só fazer o arremate, escondendo o fio por dentro dos pontos, passando uma colinha para não soltar. Vou deixar o meu aqui para mim finalizar ele depois. Então, veja só. Então, deixa eu dar uma arrumada aqui para você ver como que ficou linda aí a sua peça. Está com alguns arremates aqui para encerrar, mas aqui já dá para ver, né? Como que fica legal. Gente, como eu amo fazer essas coisas assim, delicadas. Achei que ficou muito lindo, né? Deixa eu só subir a câmera para mostrar para vocês. E eu quero que vocês prestem bem atenção como ele está agora. Como que você pode finalizar essa peça assim. Ou se você prefere uma segunda versão dela, que eu vou mostrar depois. Então, prestem bem atenção. Ele ficou aqui, né? Deixa eu só levantar aqui a câmera um pouquinho, vai balançar. Mas veja. Ficamos assim. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma segunda versão. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que vocês preferem. Qual das duas vocês fariam? Esta aqui ou a próxima? E tchan, 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 tchan. Gente, vejam que coisa mais linda. Bem diferente, né? Então, esse delineado verde aqui sobre os pontos em relevo ficaram muito legal, gente. Muito legal mesmo. Eu amei. E vocês? Digam aí, o que vocês acharam? O anterior ou esse aqui? Eu aguardo o comentário de vocês, tá bom? E se quiserem fazer esse aqui, deixa aí nos comentários que é bem simples. Eu deixo aqui um passo a passo para vocês bem legal, tá bom? Mas aí, esse aqui é o nosso vídeo por hoje, né? Dessa peça linda aí,
Eu espero que vocês tenham curtido, gostado muito e que vocês possam estar fazendo aí também, tá certo? Obrigada por ficarem até aqui e até o nosso próximo vídeo.